Hebreus 10:15 diz assim: E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pela nova e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos a nossa congregação como costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que já vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu farei e a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Aleluia. Amém, irmãos? Podeis sentar. Nós vemos que Paulo, creio que foi Paulo que escreveu esta carta aos Hebreus. Aleluia. Paulo nos ensinou muito, Por quê? Porque Paulo, ele recebeu do Senhor. Ele falou assim, lá quando nós celebramos a ceia, ele fala assim, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos dei. Então eu creio que Paulo, ele tinha um diálogo muito profundo com o Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo aparecia para ele, por quê? Porque Jesus Cristo, meu amado, ele está ao céu, à destra de Deus, sentado à direita de Deus Pai. Mas Jesus Cristo, a hora que ele quiser, ele pode vir. E ele pode se revelar e aparecer em qualquer pessoa. Por quê? Porque ele tem um corpo glorificado. Ele tem um corpo diferenciado dos anjos. Os anjos também podem aparecer? Pode se, Ele pode se materializar e aparecer. Assim como o adversário também. Ele se materializa e aparece. Então, Jesus Cristo também, meu irmão, sabe? Ele pode aparecer se ele quiser. Você não pode duvidar do poder do Senhor. Por quê? Porque a palavra diz que Jesus, ele ressuscitou, mas ele veio. Ele apareceu para Maria, ele apareceu lá para os 2 discípulos no caminho de Emaú. Ele depois apareceu na praia, ele comeu peixe, ele comeu, aleluia, pão, ele tinha pão. E mais do que isso, ele que fez o fogo, porque quando os seus discípulos vieram da praia, o fogo estava lá aceso. Ele fez, aleluia. Então, Jesus, meu amado, ele pode fazer o que ele quiser, como ele quiser, dependendo da minha e da tua fé, De tudo para nós no reino espiritual depende da fé. Em que nível você mergulha? Ezequiel diz que as águas davam só pelo artelho, as águas foi dando devagar, mas de repente ele foi entrando mais fundo. E quando ele entrou mais fundo, aleluia, o que aconteceu com ele? Ele já não podia, as águas eram tanto que ele teve que nadar.
né? As águas já não davam mais para ele andar. Então, se você se aproxima, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem de Deus. E quanto mais você se abre, meu amado, você não deixa bloqueio na tua cabeça. Ah, isso não pode ser. Ah, aquilo não pode ser. Não, tudo é possível aquele que crê. Então, tudo é possível, meu amado. Aleluia. Eu já vi muitas coisas no reino espiritual. Eu já vi Deus recolhendo pessoas. Eu já vi o maligno recolhendo pessoas. Eu já vi muitas coisas no reino de Deus. Eu já vi o próprio Senhor me entregar um cajado antes de eu ser ungida pastora. Então, eu vi o próprio Senhor dentro da casa da minha irmã Janete, com um terno muito lindo, uma camisa, aleluia, de vinho, maravilhoso. Aleluia, ali estava o Senhor. Aleluia, eu vi. E quando eu vi, eu caí no chão, como diz a palavra, aleluia, daqueles que vê a glória de Deus. Então, irmãos, à medida que você querer, à medida que você quer se aprofundar nas coisas de Deus, aleluia, você vai ter do Senhor. Então, ele começa a falar aqui de uma nova aliança, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, né? Quem falou isso também? Jeremias. Jeremias, ele fala lá no 31, 34, né, e 34, 35, ele vai falar que o Senhor ia fazer uma aliança com o povo, uma aliança diferenciada, ia escrever no coração deles, aleluia, né? O quê? Ia escrever a lei, ia escrever a palavra, para que ninguém tivesse desculpa de, né, ultrapassar, desculpa de falar, eu não sabia. Foi o que, aleluia, o Neto trouxe aqui, né? Ninguém pode dizer que o mal é bem, que o bem é mal. Por quê? Porque nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. E nós podemos pegar o povo do mundo que não tem Jesus. Até eles sabem o que é moral e que não é moral. Só que eles não têm força, aleluia, para seguir o certo. E eles fazem o errado como se fosse certo. Para eles tudo bem. Por quê? Porque o Espírito Santo, meu amado, aleluia, né, não está neles. E o Espírito Santo é que convence o homem do erro, do engano e do pecado. Mas eles sabem que alguma coisa está errado na vida deles. Alguma coisa, aleluia, não está batendo direito, aleluia. Alguma coisa não está saindo certo como deveria sair. Mas o que eles fazem? Eles continuam, porque somente o Espírito Santo, ele pode dar equilíbrio à nossa vida. Somente o Espírito, meu amado, ele pode nos direcionar naquilo que é certo e naquilo que é errado, né? E o Senhor falou, se nós tivermos uma aliança com ele, se nós guardar a palavra no coração, aleluia, e isso é individualmente, não é a mãe que guarda para o filho, não é a esposa que guarda para o marido, não é o marido que guarda para a esposa, a avó que guarda para o neto. Por amor a nós, a nossa oração, Deus pode livrar nossos filhos de alguma coisa, mas processo que eles tiverem que passar, eles vão passar pelos erros deles, aleluia. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Olha o que ele fala, ele vai colocar no nosso coração. Então os filhos precisam ter escrito no coração, o marido precisa ter, a esposa precisa ter, o avô precisa, o primo precisa, o cunhado precisa, todo mundo precisa ter. E se você tiver escrito no teu coração, aleluia, né? E seus entendimentos acrescentar, o que vai acontecer? Ele jamais, meu amado, ele vai se lembrar dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Por quê? Porque a palavra dele nos limpou, a palavra dele nos edificou, a palavra dele trouxe para nós a paz, trouxe para nós o refrigério, a palavra dele trouxe, aleluia, né, a glória dele para nossas vidas. Tendo a glória do Senhor em nós, irmãos, nós estamos naquilo, buscando primeiro o reino de Deus, e tudo começa a ser acrescentado na nossa vida. Tudo começa a ser acrescentado, mas não adianta você querer dar pão para alguém que não quer pegar, não adianta. Você dá o pão, ele fala, não quero, ele não quer o pão, e se ele não quer o pão, ele não pode viver desse pão que é a palavra de Deus, ele não quer, aleluia, até que ele queira. Aleluia, a minha função e a tua função é orar.
para que ele venha querer, é pedir que a misericórdia de Deus alcance, aleluia. Por isso que diz o quê? Que a mulher santa santifica o marido, né? E o marido santo santifica a mulher. Por quê? Porque essa mulher santa, ela vai orar, ela vai pedir, e a palavra diz o quê? A oração do justo surge efeito diante de Deus, aleluia, né? Mas às vezes nós esquecemos, irmão, às vezes nós oramos lá pelo vizinho, oramos pelo colega de trabalho, oramos pouco pelo nosso marido, temos mania de orar muito por filho, mas não oramos pelo nosso marido, o marido não ora muito pela mulher. Não, irmão, é a base. Se o marido e a mulher estiver edificada, aleluia, a casa vai estar edificada, aleluia. Então a importância de nós, aleluia, regar o jardim que nós temos. Qual é o jardim que você tem na tua casa? É a tua mulher? É o teu marido? É teus filhos? Então rega, meu amado, e rega bastante, guerreia, dê lugar, aleluia, em oração ao Espírito Santo, porque aí ele vai revelar aquilo que está, aleluia, por vir. Ele vai revelar, aleluia, a astuta cilada do diabo, a qual nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas nós temos que lutar contra as potestades que regem lugares espirituais da maldade, aleluia. Quando Paulo ele tinha consultório, eu orava bastante. Até porque um dia a Candinha falou assim: Aninha, nós temos que orar muito por nosso marido, porque se nós quisermos manter nosso casamento de pé, nós temos que orar muito por nosso marido. E eu peguei aquilo e eu comecei a orar muito, né? Então toda vez, irmãos, que tinha alguma seta, né, de pombagira lá com Paulo, aleluia, eu falava com ele: Paulo, a pombagira está cirandando, isso aí está acontecendo, não era, Paulo? Está acontecendo isso, ó, vamos orar. E a gente orava, irmão, e era real. Tinha pessoas que iam lá e não queria se tratar com ele, sabe por quê? Porque viu uma aliança no dedo, aí não queria se tratar, porque se engraçava. É normal, meu amado, é normal o diabo, aleluia, insinuar. É normal, nós estamos num culto de família. E o que você tem que fazer? Edificar a sua família. Aleluia. Seu marido trabalha fora, seu marido, e mesmo ficar em casa, meu amado. Às vezes ele fica em casa com o telefone na mão. Ora aí, aleluia. Sabe, você tem que orar, você tem que edificar, porque tem que estar escrito no coração. Será que as palavras de Deus estão tão escritas no meu coração como está escrito no coração do pastor Paulo? Eu não sei, você sabe? Você sabe, Nelly, se a palavra de Deus está tanto na tua como está na dele? Não sei. Ele sabe se está tanto na deles como está na minha? Não sei, meu irmão. Aleluia. Por quê? Porque Deus não permite que aconteça nada sem antes Ele nos avisar. Então, Ele fez uma aliança conosco. E nós temos, aleluia, né? Temos que fazer o quê? Nós temos que velar por esta aliança. Nós não podemos achar que essa é a aliança que eu tirei. Agora eu não quero não, tá? Vou esperar um pouco, vou ficar aqui. Não, irmãos. Essa aliança, aleluia, você não pode tirá-la do teu coração. Você tem que ficar com ela, guardar a palavra do Senhor, né? Como foi dito, não pode pegar aquilo que é errado e achar que é certo. Ah, mas agora é normal isso. Não é normal, nunca foi, irmãos, nunca foi. A gente lê na palavra, tudo que está acontecendo hoje já aconteceu lá atrás, no Velho Testamento, já aconteceu. Tudo já aconteceu, meu amado. Sacrificam criança hoje? Sacrificavam também. Perseguia os cristãos? Perseguia também. E não era nem cristão no Velho Testamento, perseguia os profetas, não é? Perseguia o povo de Deus, fazia eles se curvar diante de Nabucodonosor, ou se curva ou vai morrer, né? Então, irmãos, já havia tudo, nada é novo. Eclesiástico fala que nada é novo, tudo já aconteceu. Aleluia, mas o Senhor, Ele espera que nós estejamos de prontidão, que nós estejamos à porta, orando, clamando, buscando, aleluia, sendo suporte um do outro, não querer que o irmão tropece, não querer, aleluia, que ninguém venha cair, aleluia, mas que todos fiquem firmes na presença de Deus.
todos fiquem firmes, aleluia, né? Então nós temos que buscar isso em todo o tempo. Olha que lindo, meu amado, né? Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, o sangue de Jesus Cristo nos dá essa autoridade para entrar diante de Deus, aleluia, né? E buscar e perguntar a Deus, né? Senhor, como vai a vida de fulano, Senhor, né? Satanás não faz isso. Satanás chega lá e fala assim: eu vim lá da terra, eu vi lá teu filho Jó, como ele está, eu vi lá tua filha Maria. Então, irmãos, nós temos que ter com ousadia, chegar diante do altar de Deus e falar: Senhor, o Senhor que passeia pela terra, o Senhor que sabe de tudo, o Senhor que tem os olhos como chama de fogo, como está a vida de fulano? Como está a vida de ciclano, Senhor? Como eu devo interceder? Como eu devo orar, Senhor? Como está meu filho na faculdade? Como está meu filho, Senhor, na escola? Como está, meu Deus, meu marido no trabalho? Como está minha mulher no trabalho, Senhor? O que ela faz tanto com o telefone na mão? O que faz tanto com o telefone na mão, meu filho? O que está, Senhor? O que tu tens para me revelar? Sabe, irmãos, nós temos que aprender a orar com ousadia, chegar diante de Deus e perguntar, porque às vezes a gente acha: eu estou falando, está dando certo, mas você não sabe o que vai na mente, você não sabe o que vai no coração, mas Deus é poderoso para revelar. Revelar, amado. Nós temos que pedir a Deus, nós temos que fazer uma oração, não essas orações que a gente dobra o joelho: Senhor, visita Maria, visita o Pedro, meu Deus, abençoa, Senhor, abre a porta para aquele que está desempregado, orei, calá, xará, mecanda, rai. Não, irmão, temos que ir além. É com ousadia que você tem que entrar. Senhor, se Satanás foi aí falar de Jó, Senhor, eu quero que o Senhor revele o que está acontecendo na minha casa, no meio dos meus, aleluia. E assim nós poderemos o quê, meu irmão? Guardar a nossa casa. A palavra diz que é para nós guardar, aleluia. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda, meu amado. Guarda, ajuda teu irmão a guardar a coroa dele. Ajuda e seja ousado. Se Deus mostrar alguma coisa, fala. Fala, meu amado, não tenha medo. Às vezes Deus fala com a gente umas coisas tão absurdas. Eu estava orando, né? E eu estava perguntando uma coisa de Deus. Deus falou comigo uma coisa assim, não absurda, mas falou comigo alguma coisa. Se eu for falar com a pessoa, é muito absurda. A hora que eu tiver oportunidade, eu vou falar. Aleluia, né? Mas Deus fala, meu amado, e fala coisas que você não imagina, mas Deus fala, porque Ele sabe, porque Ele conhece coração, Ele conhece mente, Ele sonda, Ele sabe de tudo, aleluia. Então nós temos que ter essa ousadia, pelo sangue de Jesus Cristo nós temos essa ousadia de conversar com Deus, meu amado, e ouvir a voz de Deus, aleluia, nos dando a direção, falando conosco, aleluia, todas as coisas, né? E Ele fala que é pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aleluia, né? Porque, meu amado, Jesus, aleluia, né? Ele teve a nossa carne, morreu a nossa morte, viveu a nossa vida, aleluia. Ele sabe bem o que é ser traído, ele sabe bem, aleluia, né? O que é ser injuriado, ele sabe bem o que é ser acusado inocentemente, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas, todas, né? Tudo Jesus sabe, porque Ele passou, Ele sabe como é difícil, aleluia, por isso Ele orou por nós, antes dele subir Ele orou, em João 17 Ele orou, aleluia, por nós, né? Ele orou por nós, que ainda íamos chegar, Ele estava orando por aqueles que já estavam, e por todos que virão a mim, Senhor, guarda, meu Deus, livra deste mundo. Então, Senhor, irmão, nós temos uma oração poderosa, o que nós temos que fazer é tomar posse daquilo que Jesus já nos deu. Se eu tenho uma oração maravilhosa já a mim, aleluia, quando eu tenho alguma situação, eu vou apresentar diante de Deus, mas eu vou colocar a minha fé em
prática que o próprio Jesus já orou por mim, para me guardar do mundo, para me guardar de acusação, para me guardar de uma enfermidade, para me guardar das malignidades, aleluia, que as pessoas ficam falando que vem por aí, né, que a TV fala que vem doença disso, doença daquilo, mas o Senhor falou que ia nos guardar do mundo. Nós continuamos orando, mas na confiança que o maior já orou por nós, que o próprio Deus orou por nós, meu amado. Olha que coisa linda, maravilhosa, olha quantas coisas lindas nós temos, aleluia, para guardar no coração. Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Jesus veio, aleluia, se fez carne, o verbo se fez carne, habitou no meio de nós e colocou através dessa aliança a palavra no nosso coração. E Davi guardava a palavra do Senhor. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Mas, aleluia, Jesus fez além, Jesus foi mais. Jesus escreveu no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, você ouve uma palavra hoje, e às vezes você nem entende, não sei nem por que está falando isso, mas chega amanhã, depois, daí um mês, acontece alguma coisa, e você lembra daquela palavra. Você lembra que Jesus falou com você: poxa, eu ouvi isso, meu Deus, me livra. Senhor, vá diante de mim, vai operando, Senhor, as tuas maravilhas, o teu poder, né? E nós temos um grande sacerdote, ele fala, e esse sacerdote, aleluia, sobre a casa de Deus é Jesus, amado. Jesus é o grande sacerdote, o tremendo, o maravilhoso, o poderoso, que nos guarda, que nos livra, que perdoa nossos pecados, aleluia, né? Que traz a paz, que traz a alegria, aleluia, né? Nós vemos, aleluia, Jesus, ele realizou muitos milagres. Você vê que Jesus, de uma forma diferenciada, Jesus vem realizando os milagres do Velho Testamento. Jesus multiplicou o pão, Jesus multiplicou o peixe, né? Lá no deserto, o que foi? Eles ganhavam maná do céu e depois eles queriam carne e comeram cordoniza, porque as cordoniza veio e eles mataram e se fartaram de tanta carne, aleluia, e também se fartaram de tanto comer peixe, porque sobrou 12 cestos, ninguém queria mais comer, ninguém queria, amado, né? E só que, aleluia, as coisas do Senhor é com abundância. O pão, aleluia, não desapareceu depois que todo mundo se saciou. E nem os peixes, eles levaram, aleluia, para eles, né? Devem ter distribuído para quem queria levar, aleluia. Então Jesus, ele vem, aleluia, realizando coisas grandes e maravilhosas. Ele vem curando lepras. Jesus, ele vem manifestando as coisas do Velho Testamento. Ele veio operando milagres, prodígios e maravilhas. Ele abriu, amado, os olhos do cego de Jericó, porque aquele cego, ele queria ver, aleluia, né? Ele queria olhar, ver todas as coisas. Ele não queria ficar na posição que ele estava. Às vezes nós estamos vivendo uma posição e nós não queremos enxergar aquilo que Deus quer mostrar, né? Eu acho assim que às vezes a gente nem pergunta certas coisas a Deus, porque a gente tem medo de Deus falar o que é, sabe? De revelar aquilo que é. Porque o cego, ele queria ver. Ele podia se acomodar com a vida que ele estava tendo, com as esmolas que ele estava tendo, porque ele já tinha acostumado a andar, pegar as esmolas, talvez até comprar o que ele queria, com o dinheiro que ele ganhava. Ele tinha a vida dele, mas ele queria algo a mais. É nós, irmãos. Às vezes nós somos cegos espiritualmente. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos andando, né? Já acomodamos com a nossa vida e nós não queremos ver além. Senhor, me mostra além. Abre a minha visão espiritual para que eu possa ver, Senhor. Por quê? Porque o Senhor disse, aleluia, que tudo que nós pedirmos ao Pai, no nome dEle, aleluia, nós receberia. E tem tanta coisa que a gente pede ao Pai, em nome de Jesus Cristo, e não recebemos. Isso eu estou falando, meu amado, dentro da própria palavra de Deus. E nós não recebemos. Por quê? Talvez falta, aleluia, tirar algum arqueiro dos nossos olhos. Falta abrir um pouco, ampliar a nossa visão em alguma situação da nossa vida. Nós estamos crescendo, irmão. Se eu
estiver aqui e eu ter 100 anos, espero não ter, em nome de Jesus, né? Mas se eu tiver 100 anos, eu ainda vou estar aprendendo de Deus. Ninguém sabe o suficiente, ninguém sabe o suficiente. E sabe quando você cai? É quando você acha que você sabe o suficiente. Quando você começa a cair espiritualmente, é quando você acha que você sabe o suficiente. Que você sabe mais do que eu, que você sabe mais do que o pastor Paulo, que você sabe mais do que o irmão. Porque ninguém sabe mais. Nós temos que se inclinar por aquilo que nós ouvimos, mastigar, reciclar e buscar de Deus a resposta. Porque nenhum som, sabe, meu amado, é sem sentido. Tudo que você ouve tem sentido. Se você ouve uma coisa, sendo espiritual ou sendo material, tem um sentido para a tua vida. Mas nós vamos levando a vida assim, né? Empurrando, né? De morro abaixo, de água abaixo, tá indo, tá bem, você não reflete. Você não para de noite e pensa tudo que você ouviu, né? Porque o João falou aquilo comigo. Poxa, Senhor, eu estava lá, ele falou aquilo, eu não entendi, Senhor. Mas quando nós não entendemos, nós logo levantamos a nossa boca e questionamos. Sabe, irmãos? Será que nós queremos aprender de Deus? Ou nós já sabemos tudo? A gente vai vivendo e a gente vai aprendendo e olha para trás, né? E fala, meu Deus, eu não sei nada. Mas eu queria saber o que eu sei hoje com 20 anos. Eu queria saber o que eu sei hoje com 25 anos. Eu queria saber, mas eu não sabia. Mas hoje eu sei. É como o cego, né? Que ele falou, Senhor, eu não sei não. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Né? Então nós éramos cegados em certas horas da vida. Em certas áreas da nossa vida nós éramos cegos, meu amado, cego. Aleluia, né? A nossa visão ela estava em outro ângulo. Nossos pais falavam, aleluia, mas nós achávamos que não era bem assim, aleluia. Mas a maturidade, aleluia, foi vindo, né? E as coisas foi acontecendo, aleluia, né? Em nossas vidas. Eu estava, não sei se eu li, não sei se eu ouvi de alguém que o rapaz, ele teve filho. Acho que ele estava dando um testemunho da mãe dele, estava fazendo uma homenagem à mãe dele. E ele falou assim, agora que eu sou pai, agora eu sei o que a minha mãe falava comigo, o que meu pai falava comigo e que eu não entendia, mas agora eu entendo. Então, meu amado, você vê que tudo é um processo, tudo é um crescimento, tudo na nossa vida é isso. Espiritualmente também é isso, aleluia, sabe? Deus, Ele tem coisas grandes para nossas vidas, mas nós, às vezes, nós ficamos rasos, porque nós não queremos ir mais fundo, nós não queremos perder tanto tempo. É muito mais fácil você colocar uma pregação no YouTube e ouvir do que você pegar a palavra e esmiuçar o que ela quer dizer para você. O que ela quer dizer para você, sabe? Eu nunca mais ouvi Record na minha vida. Todo mundo fala mal da Globo, né? Eu da Globo já não ouço, só vejo o jornal hoje. Mas todo mundo fala mal e eu não ouço mais Record. Porque eu lendo a Bíblia em Isaías, o Senhor fala assim, sabe? Que Ele abomina aqueles que olham derramamento de sangue. E o que tem a Record? Só derramamento de sangue. Pai que mata filho, filho que mata pai, e não sei o quê, não sei o quê. Nunca mais, irmão, na hora Deus tirou do meu coração. E eu gostava, eu via. Se a televisão tivesse ligado, eu estava vendo o programa, eu voltava lá. Estava vendo o programa, eu voltava lá. Sabe o que está no nosso coração? Que Deus precisa tirar. Coisa boba, pastor, isso é bobo. Pode ser bobo, meu amado. Mas quando a palavra entra em você, é ela que te cura. É ela que te cura. Enquanto a palavra não entrar no teu coração, ela não produz o efeito que ela veio para fazer. Enviei a minha palavra e vos sarei. Enviei a minha palavra e vos libertei. Sabe? Tem gente que fica ouvindo piadinha, né? Piadinha. Fica ouvindo piadinha de crente. Sabe? Eu não ouço, meu amado. Porque eu acho que isso, aleluia, é zombar de Deus. E eu não ouço. Mas tem gente que ouve e não acha nada errado.
Mas um dia, meu amado, ainda que não esteja escrito na Bíblia, sabe? Deus é poderoso para transformar a palavra. E a hora que você lê, aquilo tirar do teu coração, e nunca mais você lê aquilo na Bíblia, mas também nunca mais você praticar. Esse é o poder de Deus, sobrenatural. As coisas de Deus é sobrenatural, meu amado. As coisas de Deus, ela é poderosa. Por isso eu leio a Bíblia já com uma caneta, porque eu vou marcando tudo aquilo que Deus fala. E Deus fala sobre tudo, meu amado. É detalhadamente Deus fala sobre a gente, sobre tudo o que acontece. Deus vai falando. Você lê Ezequiel, e você pode não entender quando ele falava das bolas de fogo, das coisas. É as guerras hoje. As guerras é tudo com míssil, né? Tem lá os drones, tem tudo aquilo. Ele não entendeu quando ele leu, mas ele escreveu, olha, ele obedeceu. E hoje, quando nós lemos, nós entendemos aquilo que o profeta viu há tanto tempo atrás. Deus faz alguma coisa, irmão, sem antes nos avisar? Não, não faz. Não faz. Nós precisamos buscar Deus pela nossa vida. Senhor, mostra o caminho por onde eu devo andar. Mostra, meu Deus. Quero saber. Senhor, mostra o que tu tens para mim amanhã, Senhor. Mostra, livra-me, Deus, de todo mal. Aleluia. Os dias, meu amado, eles estão sendo muito abreviados. Hoje eu levantei do sofá e ainda falei com o Paulo. Poxa, parece que eu levantei na segunda-feira para mim ir no culto da tarde. Amanhã já é culto da tarde de novo. Falei com o Paulo, eu senti isso. Eu senti o tempo assim, ó, o tempo coisa. E quando você sente no mundo espiritual, é tão real, meu amado, como parece que você está palpando aquilo, sabe? Deus tem feito. Deus tem aberto nossos olhos para isso. Por isso, irmão, prepara-te, Israel, para se encontrar com o seu Deus. Prepara. É tempo de nós nos preparar. É tempo de nós estarmos firmados, aleluia, no Senhor. É tempo de nós amarmos uns aos outros, sem fingimento, meu amado. Você sabe que o irmão tem um problema, começa a orar para que Deus resolva a situação dele, para que ele seja abençoado, para que as portas se abram, aleluia, porque a tua vitória é a minha vitória é a tua vitória, porque é a vitória do povo de Deus, nós somos um povo só. Aleluia, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E às vezes é difícil a gente assimilar isso. Ter esse amor, ter essa comunhão. Aleluia, com o Senhor, né? João 10:9, Jesus diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O que ele está falando? Quem está em Jesus, meu amado, além de estar salvo, aleluia, ele ainda encontra pastagem. Ele encontra o quê? Ele encontra suprimento. Ele encontra suprimento para tudo aquilo que ele precisa. Tudo, você está na porta que é Jesus, então você vai encontrar aquilo que você precisa. Você vai encontrar o suprimento para a tua vida. Aleluia. Você vai ser agraciado pelo Senhor naquilo que você, aleluia, precisa. Né? Então, amados, nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Aleluia, para que a glória do Senhor venha sobre nossas vidas. Efésios 2:18, aleluia, a palavra do Senhor diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós temos acesso ao Pai, pelo quê? Pelo Espírito que está em nós. Aleluia, o Espírito Santo, amado, ele nos leva diante do Pai. Aleluia, para nós conversar com o Pai, dialogar com o Pai, perguntar ao Pai, aleluia, o que o Pai tem para nós, aleluia, o que nós temos feito, que temos desagradado o Pai, aleluia, o que o Pai, aleluia, espera de nós, o que o Pai espera de nós, Deus, aleluia, né, o Pai espera de mim, aleluia, minha vidinha que eu estou levando, trabalhando, fazendo isso, às vezes o Pai tem coisas maiores para você. O Pai tem, aleluia, uma nova direção. Mas nós temos medo de perguntar, por quê? Porque se nós perguntar, ele pode responder, aleluia. E se ele responder e eu não me agradar daquilo que Deus tem para mim, aleluia, né? Então, mas nós temos que ter uma comunhão perfeita com Deus, meu amado.
Porque o que Deus tem para nós é maravilhoso. O que Deus tem para nós não subiu ainda na nossa mente. O que Deus tem para nós, aleluia, nós nem imaginamos, aleluia. E o que Ele tem para nós é melhor. Ainda que Ele, aleluia, mudar o rumo da nossa história, Ele mudou para o bem, mudou para o melhor. No começo você pode achar desconfortável, mas depois você vai ver que foi o melhor que Deus tinha para você. Aleluia, né? Por quê? Porque o Pai tem o melhor. Você como pai, você quer o melhor para o teu filho. Aleluia. E se preocupa com ele. Aleluia. Mas Deus, aleluia, Ele tem o melhor para nós. E o que Ele quer é que a gente fale: Pai, o que é que Tu queres para mim? Que às vezes a gente quer alguma coisa, mas aquilo não é o melhor que Deus tem. Mas a gente quer, meu amado, e Deus deixa, né? Deus deixa a gente seguir nossa vidinha. Deus não proíbe ninguém de fazer nada. As pessoas às vezes falam assim: você vai na igreja, proíbe isso. Não, Deus não proíbe. Deus nos ensina a andar melhor. Deus nos ensina a caminhar melhor. Deus nos ensina a gente não ficar se insinuando, né? As pessoas às vezes falam assim: no Velho Testamento era melhor. Melhor nada, irmão. Velho Testamento, ele matava, né? Matava e acabava-se o problema. Mas o Novo Testamento, ele traz para nós, aleluia, uma responsabilidade muito maior, aleluia, porque a Bíblia diz: se você olhar para uma pessoa e desejar ela, você já pecou no teu coração. Então é muito sério. Se você ficar se insinuando, né? Se insinuando sexualmente, você já está pecando, meu irmão. Está pecando. E tanta gente anda nua aí pela rua. Né? Hoje mesmo, eu vim na feira com o Paulo, eu falei: meu Deus, como é que um homem não tem vergonha de andar com uma mulher assim? Porque eu fiquei com vergonha quando eu olhei a mulher. Sabe? Eu fiquei. Então, irmãos, a gente tem que ver isso. A gente fica insinuando, você está trazendo pecado para você e para os outros. Está diante de Deus, o juízo de Deus é tremendo. O juízo de Deus, aleluia, ele não é como esses advogados, não, né, que são pagos, esses juízes que são pagos e dá sentença que não tem nada a ver, não. O juízo de Deus é justo, é muito justo, porque ele sonda o coração, ele sabe, aleluia, né, quando eu posto. Quer ver, irmão? Se você posta, você viaja. Quer ver? Eu vou te falar isso, porque o Espírito Santo está me dando. Quando eu subo aqui, eu falo: Senhor, se aposta de mim. E falo o que o Senhor quer falar com a igreja. Se você viaja e você coloca lá uma foto da tua viagem para aparecer, você já está fazendo os outros pecar. Porque Deus sondou teu coração. Então, amado, Deus é muito sensível. Ele é Deus, Ele é Espírito. Ele sente o que você faz. Ele sente. Aí você viaja e você começa a botar aquele monte de foto, aleluia, para mostrar que você foi no Chile, foi no não sei aonde, foi na Itália, foi em Roma, foi não sei aonde, e você está botando para mostrar, para te mostrar que você viajou. Sabe, meu irmão? Isso é pecado diante de Deus, porque você está fazendo o seu irmão pecar, porque seu irmão vai falar assim: poxa vida, fulano vai, fulano tem uma vida regaça, fulano tem uma vida assim, e eu não tenho. Poxa Deus, o que eu não tenho? Sabe? Então, irmãos, as coisas com Deus é mais sério. Por isso que é estreito. Né? Nós aqui pregamos a palavra e queremos que todos vão para o céu. Que ninguém se perca. Então, nós falamos de detalhes. Porque o evangelho é detalhes. É igual a música de Roberto Carlos. É detalhes tão pequenos que vai deixar as pessoas de fora. E a gente acha, aleluia, que não. Né? É fácil, meu amado, vir aqui e pregar que Deus vai multiplicar o azeite da viúva. Eu não preciso pregar isso para te incentivar a você sair daqui alegre. Porque se você estiver em Cristo, as bênçãos do Senhor são sobre você. Todas as bênçãos, meu amado. A janela do céu está aberta sobre mim e sobre você. Sabe? De uma forma sobrenatural, Deus traz suprimento. De uma forma sobrenatural. Deus é poderoso para entrar na tua conta, colocar dinheiro. Deus é poderoso para fazer além do que você pensa e espera. Deus é poderoso. Mas, aleluia, o que nós precisamos estar na palavra. Precisamos temer o Senhor e tremer o Senhor. Muitos não estão tremendo, meu amado, e nem temendo.
Muitas pessoas acham que o dom salva. Aleluia. Eu tenho dom, Deus me usa no dom. Aleluia. E está com a vida toda torta. E continua torta, porque Deus usa mesmo. Falar que Deus não usa, Deus usa o dom sem arrependimento. Não usou Balaão. Balaão estava lá, né, a vida dele toda iluada. O que Balaão queria era o dinheiro do rei, queria as honras do rei, né? Mas o Senhor colocou a palavra na boca de Balaão. E Balaão não pôde falar aquilo que ele queria. Ele teve que falar aquilo que Deus queria. Mas Balaão era tão astuto que ele sabia como fazer o povo de Israel pecar. E o que ele fez? Falou assim, vai lá, leva as mulheres lá e faz as mulheres andar com os homens de Israel, que pronto, o pecado vai entrar. E assim ele fez. Assim ele fez, irmão. Por quê? Porque Satanás, ele sempre tem uma carta na manga, né? O Senhor colocou a palavra, mas ele foi, aleluia, não estava no monte, e ali ele aconselha o rei. Ele aconselha o rei a fazer isso. Então, irmãos, nós vemos que nós temos que ter o quê? Sabedoria de Deus, porque o Senhor falou que é com ousadia que nós temos que entrar na presença dele. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Está vendo? É limpo de coração que você tem que chegar, sem medo. Você não precisa ter medo de Deus, aleluia, de perguntar ao Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor Jesus, dá uma direção para o meu filho, dá uma direção para o meu marido, para mim mesmo, Senhor, me dá uma direção, me aconselha, Senhor. Ele é conselheiro. O que Jesus é? Conselheiro. Príncipe da paz. Então ele é conselheiro, ele quer nos aconselhar, meu amado. A palavra diz assim, quem não tem sabedoria, peça, que o Senhor vai dar liberalmente, aleluia. Talvez você está fazendo uma coisa, está fazendo inocente, mas vai diante de Deus, Senhor, eu faço isso, se é errado. Ele vai falar com você se é errado, se não, aleluia. Chega com ousadia, para se limpar, meu amado. Bem-aventurado, diz a palavra, que todos os dias lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, lava a sua alma, aleluia, no sangue do Cordeiro, não deixa, aleluia, ficar nada no coração, aleluia. Retemos firme a confissão da fé, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, ele prometeu nos guiar, ele prometeu não nos deixar sozinho, ele prometeu a ficar conosco, ele nos prometeu. Então, nós temos que crer nisso e continuar, aleluia, a buscar o Senhor, orando, aleluia, clamando ao Senhor, fazendo muralhas de fogo, aleluia, em volta dos nossos, aleluia, porque o Senhor é bom, meu amado, e Ele quer nos ajudar. A Bíblia diz o que lá em Malaquias? Que haverá uma diferença do que serve e que não serve a Deus, mas para isso nós temos que nos aproximar dEle, temos que perguntar, temos que ter comunhão com o Senhor. Às vezes nós chegamos perto de um amigo e falamos, o que você acha? Eu vou fazer isso, o que você acha? Meu filho está pensando em fazer, o que você acha? Mas você não chega perto de Deus e pergunta o que Deus acha. Quem ora assim? Chegar perto de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor acha disso? Vou fazer isso, o que o Senhor acha disso? Seja sincero com você mesmo, sabe? Nós não perguntamos, muitas vezes nós não perguntamos, meu amor. Existem coisas que a gente pergunta a Deus. Porque o próprio Senhor, olha como Deus é zeloso, porque o próprio Senhor coloca um temor no nosso coração, mas nem tudo nós perguntamos a Deus, nem tudo. Aquilo que Deus não coloca um temor no coração, a gente não pergunta a Deus, e é essa intimidade que Deus quer que a gente tenha, porque se Ele já acendeu uma luz para você perguntar, você vai perguntar, porque o Espírito Santo vai te incomodar, então você pergunta, aleluia, Você pergunta. Sabe, às vezes eu estou num lugar, eu vou comer alguma coisa e eu pergunto a Deus, Deus, se eu comer isso aqui vai me fazer bem? Vai me fazer mal? Eu pergunto, irmão. Comida diferente, que não é da minha casa, temperos diferentes, coisas diferentes. Eu pergunto no meu íntimo, entendeu? E às vezes eu ouço a voz de Deus dentro de mim, para de comer. Eu ouço a voz de Deus dentro de mim quando eu estou comendo uma coisa. Aleluia, que eu não deveria comer. Aleluia. Às vezes a gente vai além, até na comida. Você come um pedaço, não é para você comer 2, mas você come 2, come 3, come 4, aí depois você passa mal, aleluia, E aquilo vai trazendo para o teu corpo, aleluia, o mal, e você não percebe. Mas por quê? Porque você não pergunta, meu amado, porque o Senhor nos satisfaz.
E Ele, aleluia, nos satisfaz em toda a área da nossa vida. Aleluia, né? O Senhor é bom, meu amado. Ele é uma fortaleza para nós. E nós temos que buscar o Senhor, aleluia, de todo o nosso coração. E consideremos uns aos outros para que nos estimulamos no amor e nas boas obras. Isso, irmão, né? Fortalecendo cada um, irmão. Né? Isso aí vai passar, tudo passa. Vai passar, Deus vai te dar força para você vencer essa situação, né? Incentivando os irmãos a estar na igreja, como o pastor Carlos falou aqui, né? Que as pessoas acham. Fui visitar uma irmã essa semana, ela está na cama, né? Ela é profeta, ela está na cama, a irmã Ju. Os irmãos conhecem ela, já veio aqui na igreja umas 2 vezes, e ela falou bem assim, pastora, essas pessoas que ficam em casa ouvindo live, sabe? Eles pensam que Deus não está vendo. Quem fica em casa, igual eu, que não estou andando, vendo, Deus está me vendo. Agora, pessoas que podem ir, pessoas que saem para passear, pessoas que vão em mercado, vão em tudo quanto é lugar, mas para a igreja falar que não pode ir, sabe o que vai acontecer, pastora? Eles não vão entrar, porque se eles não conseguem ficar na casa de Deus, como é que eles vão querer viver a eternidade com Deus? É sério, irmãos. Como Deus vai julgar? A gente não sabe. Aí eu ouço uma coisa aqui, eu ouço uma coisa ali, e eu reciclo. Eu falo, enquanto, meu Deus, o Senhor me dê vida, né? Para quê? Para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Aprender aqui a gente aprende, amado. Aleluia, né? Porque às vezes você está ouvindo uma pregação em casa, mas é aquela pregação, aleluia, né? Tem pregações muito boas, tem pregações que ela traz história, que ela traz conhecimento. Eu gosto de ouvir esse tipo de pregação, mas eu gosto de ouvir pregação igual a minha, tá? Que Jesus está falando detalhes da tua vida, detalhes da minha vida, aleluia, o meu dia a dia, o teu dia a dia, aleluia, e isso no YouTube não tem, sabe por quê? Porque isso é coisa de pastor, que ensina as ovelhas para não tropeçar, sabe? Isso é coisa de pastor de igreja local, aleluia, culto, para ir para o YouTube, às vezes a gente tem que pensar, um culto, esse culto no YouTube, muita gente começa a ouvir e tira. Sabe por quê? Tira. Porque não diz nada. Vou ficar perguntando tudo, que bobeira. Que bobeira. Perguntar que eu vou fazer uma compra. Senhor, hoje é o dia bom de eu fazer uma compra? Deus vai te falar, meu amado. Aí você chega lá, o arroz está em promoção, o óleo está em promoção, porque é o dia bom. É o dia bom, você tem que perguntar. Porque Ele sabe. Você não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe de tudo. Nós não perguntamos. Vamos lá e coisa. Aí compra um negócio, não dá certo, ruim. Agora ainda tem 7 dias, se você compra de casa, você pode devolver, mas é um transtorno para você devolver, você vai lá devolver. Sabe? Buscai o Senhor em todo tempo, fortalecendo um ao outro, meu amado. Porque as coisas passam, né? Ele nos aconselha a não ficar saindo da nossa igreja. Por quê? Porque se Deus te chamou no lugar, é igual se Deus chamou você para unir ao seu marido. Então você está unido ao seu marido. Aí você vai lá passear com outro marido? Não, irmão, por quê? Porque se você conversar com outras pessoas, eles têm outra cabeça. Às vezes outras coisas, vai trazer confusão para a tua mente. Você está aprendendo a palavra de Deus. Cada um fique no seu lugar, né? Fique na sua posição. Não é errado você visitar uma igreja, quando te chama, você vai lá, você canta, você vai lá fazer uma visita, não é errado. Mas dias de culto da tua casa, né? Venha na tua casa, meu amado. Supra primeiro a tua casa, aleluia. Por quê? Porque é assim que Deus quer. Porque senão não estaria escrito. Não precisaria estar escrito. Por que está escrito? Porque tem pessoas que hoje estão aqui, amanhã está ali. Ô irmão, você está indo na igreja? Já estou. Qual igreja você está? Cada dia eu vou em uma. Aí o dia mal vem na tua casa e bate, não bate? Aí começa a ter os problemas dentro da tua casa. Por que a casa de fulano é tão virada? Porque um dia ele está numa casa, outro dia ele está em outra, outro dia ele está em outra, outro dia ele está em outra. Ele não tem uma casa. Precisamos ter casa, precisamos ter raízes. Aleluia. Né? Porque ele fala, meus irmãos, que se nós pecar voluntariamente, né? Depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque nós estamos conhecendo a verdade. A verdade é Jesus. Ele vai nos limpando. É um processo? É um processo. Eu ainda estou no processo.
tá? Acho que, não sei, talvez eu seja mais velha hoje aqui, e eu estou no processo, né? Talvez eu, o irmão Zé, ali, né? Zé Carlos, talvez nós somos os mais velhos aqui, estamos no processo, aleluia, ainda, Crispina, né? Mas estamos ainda no processo, mergulhando nas águas, nos limpando todo dia e sentindo que precisamos nos limpar mais, porque quem está limpo, limpa-se mais ainda. Quem está limpo, meu amado, vai se limpando mais. Então, nós estamos aqui para se limpar. E nós agradecemos a Deus por isso. Aleluia. Sabe, porque é Ele que faz todas as coisas. Porque Ele nos limpa. Porque Ele falou, aleluia, se nós escrever a lei dEle no nosso coração, Ele vai jogar no mar do esquecimento todo o nosso pecado. E que foi muito, meu amado. Hoje que nós conhecemos a palavra de Deus, a gente reflete sobre tudo que a gente fez lá atrás, como nós ferimos nossos pais, como nós ferimos o Espírito Santo, como nós ferimos a Deus, mas nós não tínhamos entendimento. Aí viemos para Deus, o Senhor lavou, jogou tudo no mar do esquecimento e tudo se faz novo. Por isso, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que mais e mais o Senhor nos ajude a nos limpar, que cada palavra, né, que vem, ela não volta para Deus vazia, não, que ela fique no meu coração, fica no teu coração, no nosso coração, e nos limpa, e nos faz mais que vitoriosos, que nos ensina a vigiar em todo tempo, vigiar um pelos outros, meu amado, vigiai, né, nós temos que vigiar, aleluia, com a nossa família, temos que vigiar com nossos filhos, temos que vigiar no trabalho, temos que vigiar na vizinhança, temos que vigiar. Por quê, meu amado? Aleluia, porque os dias são maus, mas Deus é bom, Ele não quer que ninguém sofra dano nenhum, Ele não quer que ninguém pereça, Ele não quer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai querido, graças te damos, Senhor, e te louvamos nesta noite. Obrigado, Jesus, por nos dar ousadia de entrar na tua presença, de falar contigo, Jesus, de estar diante de ti, pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor. Ó, meu Deus, nos cobre dele, limpa-nos, Deus, leva-nos, Senhor, diante do teu trono, para que nós com ousadia possamos conversar com o Senhor. Ó, meu Deus, perguntar das nossas vidas, perguntar da vida dos nossos, Senhor, dos esposos, dos filhos, Senhor Deus, dos netos, Senhor. Que tu possa nos direcionar, Senhor. Que tu possa nos mostrar o laço, Senhor. Os laços do passarinheiro, meu Deus. Para que nós não venhamos cair neles. Para que os nossos não venham cair, meu Deus. Para que haja livramento. Para o teu nome ser glorificado, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Orecalá, xaramê, candarada e candarai. Deus, quantas pessoas, Senhor, se tivesse buscado a Ti por uma viagem, ó Senhor, não teria acontecido o acidente. Acomborre a família inteira, Senhor. Ó meu Deus querido, Senhor, ensina nós sermos mais prudentes, Senhor. Nós acostumamos tanto sair de casa para ir no mercado, para ir na escola, para ir em todos os lugares, que nós nem, Senhor Jesus, nós nem pedimos a Ti a proteção, nós nem pedimos o Senhor para ir conosco, Senhor, e nos livrar de todo mal, mas ensina-nos a ser prudentes, Senhor. Ensina-nos, Senhor, aleluia, a ser sensível, Senhor, ao Teu querer, à Tua vontade, Senhor, escrevendo a Tua palavra em nosso coração, meu Deus, para que tudo vá bem, Senhor, em nossa vida, em nome de Jesus Cristo.